Ok, vamos lá. Pensa numa tarefa: fazer compras. Agora imagina isso numa escala gigantesca. A gente não está falando de ir ao supermercado, não. A gente está falando de comprar tudo que um país inteiro precisa. Desde o lápis da escola pública até os materiais para construir hospitais, estradas, pontes. A pergunta é: como um governo gasta bilhões e bilhões de reais do nosso dinheiro de um jeito que seja inteligente e ao mesmo tempo justo para todo mundo? Olha, é um problema de compras colossal e que exige uma solução muito, mas muito bem pensada. E essa é a grande questão, o ponto central de tudo. Quando o dinheiro é público, cada centavo importa, né? A maneira como essa pergunta é respondida é o que separa um desenvolvimento real de um desperdício de recursos. É o que define se a gente vai ter oportunidade para todos ou só favorecimento para alguns. O que está em jogo aqui é altíssimo. Imagina o caos se não existisse um sistema. Contratos poderiam ir parar na mão de amigos, os preços poderiam ser absurdamente inflados. A qualidade? Bom, a qualidade poderia ser simplesmente ignorada. É exatamente para evitar esse cenário que existe um sistema todo regulamentado. O objetivo aqui não é só sair gastando, mas sim investir o dinheiro público da melhor forma possível, para gerar o máximo de valor para a sociedade. E claro, com justiça e transparência. E no Brasil, a resposta para esse desafio tem um nome: licitação. A melhor forma de pensar nela é como uma corrida formal, cheia de regras, onde várias empresas competem para ver quem oferece a melhor solução para o que o governo precisa. Vamos entender melhor como essa corrida funciona. Na linguagem formal, a licitação é isso aí, um procedimento administrativo. E a palavra-chave aqui é procedimento, ou seja, não é uma decisão que se toma de uma hora para outra. É uma série de etapas, uma sequência lógica, toda desenhada para garantir que a escolha final seja a melhor possível. É, no fundo, uma competição bem estruturada, com regras claras para todo mundo que quiser participar. E tem uma analogia que eu acho ótima para a gente entender isso de vez. A licitação como uma ponte. Pensa assim, de um lado do rio está a necessidade do governo. Por exemplo, uma escola que precisa de pintura. Do outro lado estão as empresas que podem fazer esse serviço. A licitação é exatamente a ponte, a estrutura que vai conectar esses dois lados de um jeito seguro e confiável. E na prática, é bem assim que a coisa flui. Tudo começa com uma necessidade pública. Depois, o processo de licitação, que é a nossa ponte, é construído para encontrar o parceiro ideal. E no fim, essa jornada termina com a assinatura de um contrato público, que é a conexão final, sólida, que garante que o trabalho vai ser feito. Bom, toda corrida que se preze precisa ter um livro de regras, para garantir que a disputa seja justa. Na licitação, essas regras são os chamados princípios fundamentais. São eles que guiam cada passo do processo. Dá para dizer que são a espinha dorsal de todo o sistema. A lei traz uma lista de mais de 20 princípios, mas, para facilitar, a gente pode organizar em grupos para entender a ideia principal. Tem um grupo de princípios que garante justiça e tratamento igual para todo mundo que está competindo. Outro grupo que exige transparência, que cada decisão seja bem justificada, e ainda temos os princípios focados em eficiência e integridade e, o que é cada vez mais importante, em sustentabilidade e planejamento. Agora, um princípio que é super interessante e fundamental é o da segregação de funções. É uma regra de controle básica, mas poderosíssima. A ideia é bem simples. A pessoa que autoriza a compra não pode ser a mesma que faz o pagamento e também não pode ser a mesma que fiscaliza o contrato. A gente divide o poder. E ao fazer isso, o sistema cria barreiras naturais que ajudam a evitar tanto erros quanto fraudes. Outro pilar essencial é a vinculação ao edital. O que é o edital? É o documento que dá o pontapé inicial na licitação. Ele tem absolutamente todas as regras daquela corrida. E o mais importante, depois que ele é publicado, ele vira lei daquele processo. Ninguém, nem a administração, nem os concorrentes pode desviar uma vírgula do que está escrito ali. É isso que garante objetividade e previsibilidade para todo mundo. Certo. Então, qual é o objetivo final dessa corrida toda? É selecionar a proposta que for mais vantajosa. Mas, atenção aqui, porque esse é um ponto crucial. Mais vantajoso nem sempre quer dizer o mais barato. Esse conceito é bem mais amplo do que parece. A lei define 4 grandes objetivos. O primeiro é esse: achar a proposta mais vantajosa, mas com um detalhe importantíssimo, levando em conta o ciclo de vida daquilo que está sendo comprado. Os outros 3 objetivos reforçam a ideia de competição justa, de combate a preços abusivos e de usar o enorme poder de compra do governo para incentivar a inovação e a sustentabilidade no país. Para entender o que é ciclo de vida, pensa na compra de um carro. Ninguém olha só o preço na etiqueta, certo?
A gente pensa no consumo de combustível, no custo das revisões, no valor de revenda. O governo tem que fazer a mesma coisa. Uma impressora super barata, mas que bebe tinta e quebra a cada 2 semanas, pode acabar saindo muito mais cara no longo prazo. Isso é pensar no ciclo de vida. E para evitar prejuízo para o cofre público, a lei é clara sobre 2 problemas diferentes: sobrepreço e superfaturamento. O sobrepreço acontece lá no comecinho, antes mesmo de assinar o contrato, quando o valor estimado já está inflado em relação ao mercado. Já o superfaturamento é a fraude que acontece durante a execução. Por exemplo, pagar por 100 computadores, mas só receber 80. O sistema de licitação foi feito para combater as duas coisas. Bom, uma corrida com um monte de regras importantes como essa precisa de árbitros. E árbitros bem atentos para garantir que tudo saia como planejado. No mundo das licitações, esses árbitros são agentes públicos que têm responsabilidades muito bem definidas. Então a pergunta é: quem exatamente está no comando dessa corrida? Quem toma as decisões e garante que o processo ande na linha, seguindo todas as regras? A figura principal aqui é o agente de contratação. Essa pessoa é, basicamente, a gerente do processo. É ela quem vai conduzir a disputa, dar o ritmo das etapas, tomar as decisões necessárias e acompanhar tudo de perto até o resultado final ser oficializado. E não é qualquer pessoa que pode assumir essa função, não. A lei é bem exigente. Precisa ser servidor de carreira, ou seja, efetivo, precisa ter qualificação, ter estudado o assunto e, o que é fundamental, não pode ter nenhum tipo de conflito de interesses com as empresas que estão na disputa. Isso tudo é para reforçar a impessoalidade e a integridade do processo. Agora, e quando a compra é algo super complexo? Imagina comprar um sistema de tecnologia de ponta ou um equipamento hospitalar super específico. Nesses casos, a responsabilidade pode ser dividida. Em vez de uma pessoa só, forma-se uma comissão de contratação, com pelo menos 3 membros. A ideia é ter vários olhares diferentes para garantir que a melhor decisão seja tomada. E com isso, a gente chega no grande dilema. Todo esse sistema complexo, com regras, agentes, princípios, ele existe por uma razão muito nobre: proteger o nosso dinheiro e garantir a integridade das contratações. Mas é claro que um sistema assim também tem seus custos e suas complexidades. No fim das contas, o ponto central é este. A licitação busca criar um campo de jogo justo para todo mundo. Um sistema onde a melhor proposta vence de forma objetiva. Não importa se é para comprar uma caixa de canetas ou para construir uma ponte gigantesca. É a grande tentativa de transformar o gasto público em um investimento que traga um retorno claro para toda a sociedade. E aqui fica a reflexão final. Todo esse mecanismo elaborado, cheio de proteções, é essencial para a gente buscar a justiça e combater a corrupção. Mas, será que ao criar tantas etapas e tantas regras, a gente não corre o risco de tornar o processo lento demais, complexo demais? A grande questão que fica no ar é justamente essa. Onde está o equilíbrio ideal? O equilíbrio entre o controle rigoroso, para proteger o dinheiro de todos, e a agilidade que a administração pública também precisa ter para entregar os resultados. Esse é o debate que, com certeza, continua.